Olá, sou o professor Roberto Silva, da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas FTLB. Em primeiro lugar, um grande abraço a todos os nossos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico, grego, seminário temático mensal e todos os demais cursos que a faculdade oferece, modalidade presencial e à distância. Agora, muito mais na modalidade à distância, com plataforma virtual, aulas gravadas, materiais em PDF e muito mais. Quer saber mais? 11 970 98 42 32. Posso estar te enviando o catálogo, falando um pouco mais sobre os nossos cursos. A todos os inscritos aqui no canal, um forte abraço. Não deixe de assistir, não deixe de compartilhar. Membros do Enquetes Teológicas, grupo de WhatsApp pelo qual todos os sábados, das 9 da manhã às 16 horas da tarde, estamos interagindo temas teológicos distintos e tem sido muito bom. Um forte abraço também a vocês. Queridos, vamos falar um pouco sobre o Enquetes Teológicas deste sábado. Trabalhou um tema super interessante, Jesus histórico. Falar de Jesus histórico não soa de forma tão favorável para aqueles que têm uma leitura mais tradicional do texto bíblico. No entanto, é uma linguagem, é uma terminologia muito simples e muito utilizada no âmbito acadêmico, propriamente da teologia acadêmica e também os estudos dos cientistas da religião biblistas que se inclinam à análise hermenêutica e exegética do período neotestamentário. Para isso, nós temos alguns nomes talvez de grande importância, nomes como Raymond Brown, Helmut Koester e o próprio Bart Ehrman. São alguns nomes que são importantes para que possamos investigar um pouco mais sobre a questão hermenêutica e exegética da literatura neotestamentária, obviamente dividido em produção literária sinótica, joanina, cartas paulinas, petrinas, joaninas e etc. Tem muita coisa a se pesquisar nos estudos neotestamentários a partir da crítica histórica. E por falar de crítica histórica, vale a pena ressaltar que são os biblistas do período neotestamentário que utilizam a crítica histórica como ferramenta de interpretação hermenêutica no método histórico crítico. Esses estudiosos, eles trabalham a literatura sinótica, Mateus, Marcos e Lucas, não como fonte bibliográfica, mas como fonte traditiva. Existe uma grande diferença. Nesses estudos, é importante ressaltar então que os evangelhos sinóticos não apresentam uma biografia da pessoa de Jesus, mas tradições por trás da comunidade, por trás da determinada literatura. Ou seja, temos possivelmente o Evangelho de Marcos como um evangelho mais antigo, entre o ano 65 a 70 depois de Cristo. Essa época sugere-se que existia um quarto evangelho, é o chamado Evangelho da Fonte Q, um evangelho que era propriamente o Evangelhos de ditos de sabedoria, que ia fazer um contraste com o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho muito mais demoníaco, que ressalta as questões ligadas ao exorcismo, que era uma prática muito comum no judaísmo intertestamentário, e os evangelhos de ditos eram evangelhos
que trabalhavam muito mais sabedorias ligadas ao cotidiano das pessoas interioranas, das pessoas da Galileia, propriamente do período neotestamentário. Ou seja, na fonte Q, teríamos requisitos da fonte Q no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, tais como Sermão da Montanha, as questões ligadas à bem-aventurança, são sabedorias populares e cotidianas, possivelmente testificadas pelo Jesus histórico, um personagem que talvez veio da linha do judaísmo essênio, e ele trazia ensinamentos propriamente para o público galileu, né? Então, eram ensinamentos ligados ao judaísmo neotestamentário, que não era tão simples. Era um judaísmo muito plural, com muitas interpretações messiânicas distintas. No entanto, Jesus, ele traz e reconstrói, possivelmente, alguns dos ensinamentos do judaísmo qumrânico intertestamentário ligados à crença da imortalidade da Nefesh e também ligados, possivelmente, a crenças do reino dos céus, ou seja, traços do chamado apocalipsismo intertestamentário é possível, talvez, reconstruir na fala do Jesus histórico. Temos, portanto, evangelhos de ditos. Esses evangelhos de ditos, eles foram muito utilizados nas comunidades cristãs gnósticas. Entre o século XX, tivemos os achados arqueológicos de Nag Hammadi, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé é um evangelho de ditos, retratos, ensinamentos, possivelmente do Jesus histórico, numa perspectiva de ensinamentos para a vida cotidiana. Se temos este rabino Jesus, que historicamente realmente existiu, ele direciona os seus ensinamentos para um público específico, utilizando linguagens comuns e usuais da época e linkando isso com exemplos que estavam relacionados à vida campesiana e cotidiana dos galileus. Temos, portanto, uma produção de ditos Galileia direcionado aos seus primeiros públicos, os galileus. Isso contrastava com o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, como eu citei, é muito mais demonológico. O Evangelho da fonte Q é um evangelho de ditos, ensinamentos, e possivelmente quando teremos o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, teremos isso no final do século I, entre aí o começo do século II, trazendo memórias dessa fonte Q. Ou seja, começa-se então a falar de novas tradições, tá? Aí o Raymond Brown seria muito importante por causa da sua teoria chamada de Cristologia Alta. O que é a Cristologia Alta? Os primeiros cristãos, eles são galileus, judeus, alguns essênios, e eles não têm a interpretação cristológica do Jesus divino humano. O que o Brown salienta é que houve uma segunda onda de cristãos. E nessa segunda onda de cristãos, temos ex-judeus helenísticos e ex-helenísticos. Vamos utilizar este termo, porque estes adentram nas comunidades cristãs, e a comunidade joanina pode ter sido uma comunidade que recebera este grupo, visto que na primeira carta de João, no capítulo de número 2, há menção de cismas.
o autor ele utiliza termos como saíram de nós porque não eram de nós. Percebe-se que houve uma espécie de cisma na comunidade. Esse cisma pode ter acontecido pela adesão de gregos que tinham um pensamento totalmente vinculado à religiosidade helênica e às concepções de pessoas semidivinas. Se assim ocorre, gregos que começam a fazer parte dos cultos das comunidades cristãs, as primeiras, que tinham muito mais uma interpretação judaica e talvez uma interpretação cristológica ligadas a algumas tradições intertestamentárias qumrânicas, no entanto, não tradições de Jesus divino humano, não tradições de um Cristo divino humano, mas tradições linkadas a um Messias humano líder político. Teríamos então alguns se reunindo para compartilhar os ensinamentos ditos do Jesus considerado o Messias. No entanto, a adesão dos gregos na comunidade faria com que o pensamento ou a interpretação cristológica se pluralizasse e pudesse ter uma compreensão muito mais helenística. Ou seja, quando um grego recebe os ensinamentos de tradições distintas ligados aos fenômenos de milagres, os gregos não conseguiriam interpretar Jesus como um ser humano comum, visto que os fenômenos de milagres eram comuns nas tradições veterotestamentárias do judaísmo. Ou seja, o Êxodo apresentou um Moisés que abriu o Mar Vermelho, o deuteronomista apresentou Elias, que dizia para chover e para cessar a chuva, ou o Eliseu que fez o machado flutuar, e ambos também têm as narrativas de ressurreição por trás do ministério profético deles. Então, no judaísmo pré-exílico já existia a chamada questão fenomenológica ligada a milagres. Isso, pessoas, líderes e profetas desenvolvendo esse tipo de coisa. No helenismo, não. Na religião helênica, para se efetuar milagres, o indivíduo tinha que ser uma prole semidivina. Na crença, ele tinha que ser uma espécie de híbrido, alguém que nascera de um caso extraconjugal de um deus olimpiano com uma mortal. Grande parte, os casos extraconjugais de Zeus com uma mortal, que nasce os grandes heróis imagéticos como Perseu e Aquiles e outros. Sendo assim, queridos, temos a adesão desses gregos na comunidade joanina e a assimilação cristológica deles é diferente. É uma assimilação cristológica que começa a interpretar Jesus com características semidivinas. E esse público, eles são um público que são muito mais versátil na escrita. Ou seja, os primeiros galileus, certamente eles tinham muito mais dificuldade com a escrita. Agora, essa segunda remessa de cristãos advindos do helenismo, eles tinham muito mais facilidade com a escrita em produzir as suas concepções cristológicas no grego koiné. E isso ocorrera porque vários textos que foram considerados apócrifos pela igreja tradicional após o concílio de Nicéia, após o concílio de 325 depois de Cristo, concílio niceno-constantipoloniano, após isso vai se fragmentando cada vez mais a tentativa de se afunilar entre muitas literaturas neotestamentárias de visões cristológicas plurais, de se unificar
unificar textos que estejam mais dentro da concepção cristológica romana. Então, a partir do Concílio de Nicéia, tenta-se se afunilar textos que estejam mais dentro da concepção cristológica romana, ou seja, o que Atanásio apresenta depois se torna lei. Jesus consubstancial com o Pai da mesma essência divina. Enfim, o que Ário ensinou que Jesus não era da mesma essência divina do Pai é considerado heresia. Então coloca ele de lado. E o que Atanásio apresenta acaba adentrando no credo apostólico para se estabelecer um Jesus consubstancial com o Pai da mesma essência divina do Pai. E começa-se então logo a dar forma a alguns dogmas, né? Principalmente o dogma trinitariano com o concílio que viria logo após para estabelecer a divindade do Espírito Santo. Assim, é muito complexo. Nós temos, segundo a crítica histórica, uma coxa de retalhos na literatura sinótica, nos evangelhos de Mateus e nos evangelhos de Lucas, porque esses evangelhos eles podem ressaltar os ditos relacionados ao Jesus histórico a partir das memórias que os redatores tinham da fonte que, no entanto, foi acrescentados textos, perícopes, a partir da visão cristológica do século II e do século III, tais como o nascimento virginal. O nascimento virginal não é uma narrativa do evangelho mais antigo, que é o evangelho de Marcos, mas ele está presente no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas, possivelmente como adendro posterior de comunidades cristãs posteriores, que já tinham uma tentativa de unificar o relacionamento do divino com o humano, do Espírito Santo com Maria de forma sobrenatural, para nascer alguém semidivino. A união das duas naturezas e alguém semidivino e todas as questões cristológicas que vão ser debatidas no chamado cristianismo patrístico, que não são poucas, são muitas interpretações, chaves de leituras hermenêuticas e contradições cristológicas a respeito de tudo isso. Logo, é muito difícil se extrair elementos do Jesus histórico a partir dos evangelhos sinóticos, que são evangelhos traditivos e não evangelhos biográficos. Entra o evangelho joanino na história. O evangelho joanino possivelmente é do século II e ele tem fortes influências helenísticas, também fortes influências do neoplatonismo, trabalhando concepções do logos, ou seja, en re and hologos, kai hologos and proston theon. Em princípio era o logos, e o logos estava com Deus e o logos era Deus. Ou seja, no evangelho joanino nós já temos outra comunidade cristã fazendo outra interpretação cristológica, tentando ligar Jesus com o logos e toda uma nova concepção que terá muita força, né? No século II, no século III, o cristianismo gnóstico, que também ressalta muito os ditos e fortalece muito o ministério feminino, tendo Maria Madalena como figura principal. Assim, possivelmente o Jesus histórico foi um grande rabino, um grande ensinador que direcionou seus ensinamentos aos galileus e fazia com que esses ensinamentos pudessem ser bem compreendidos por eles, através de exemplos práticos e cotidianos. Eu fico por aqui com este vídeo, espero que eu tenha te ajudado com essas informações, que o Eterno te abençoe com toda sorte de bênção e não se esqueça, se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Quer saber mais sobre os cursos? 11 9 70 98 42 32. Que o Eterno te abençoe. Shalom e até o próximo vídeo.